Seja muito bem-vindo nesta manhã na nossa escola bíblica dominical em casa, onde nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus, como temos feito todos os domingos. E você é muito bem-vindo, e eu espero que você fique até o final, pois nós temos muitas coisas boas a aprender. Então eu quero convidá-lo agora para que você redobre a sua atenção e você possa então acompanhar aí na sua revista e também na sua Bíblia aquilo que iremos agora desenvolver através da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5, no dia 3 de maio de 2020, subordinado ao tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O nosso texto áureo está registrado em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe está registrada na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Saímos do capítulo de número 1, que estudamos até semana passada, e agora entramos no capítulo de número 2 e temos os objetivos, o objetivo geral e também os objetivos específicos da nossa lição. O objetivo geral é revelar a graça salvadora de Cristo, nos garante a vida eterna. Esta graça que traz essa garantia de vida eterna é o objetivo geral. Objetivos específicos são 3. Primeiro, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. 2, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. 3, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, ao final da lição, nós precisamos ter esses pontos esclarecidos. E aí nós abrimos a introdução da nossa lição, pontuando aqui aquilo que o comentarista já coloca de início. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. E veja que ele coloca algo aqui extraordinário, pois a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, ela é uma doutrina fundamental para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão. E ele, através do capítulo 2, do versículo 1 a 10, Paulo vai traçar esses aspectos soterológicos para a nossa compreensão. Nela, diz ele, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Esse é um dos aspectos imprescindíveis quando se fala a respeito da doutrina da salvação ou da soterologia. A proposta de Deus de libertar os pecadores para conceder a eles nova vida em Cristo. Por isso que quando Paulo escreve em 2 Coríntios 5 e 17, ele deixa bem claro dizendo: aquele que está em Cristo, a preposição em é uma preposição que diz para dentro de Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram ou se passaram, eis que tudo se fez novo. Fala de nova vida, de novo propósito, de novo viver. E no ponto 1 nós temos aí o tema a antiga natureza morta em ofensas e pecados.
No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, nós éramos considerados como filhos da ira, conforme o capítulo 2, verso de 1 a 3. E nós tínhamos sobre nós esta ira de Deus que não seria aplacada por nada que pudesse tentar apresentar a Deus aqui pelos homens nesta vida. O cálice da ira de Deus já estava transbordando. Por isso que quando Jesus ora no Getsêmani, antevendo a sua morte na cruz, ele faz a oração dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus, que estava recaindo sobre Jesus. Todavia, Jesus continua a oração e diz: todavia, seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus estava aplacando a sua ira através da morte de Cristo. Cristo tomou as nossas dores, o nosso lugar, quando nós deveríamos sofrer a punição da ira de Deus, mas Jesus, ele sofreu por nós. Por isso nós éramos considerados filhos da ira. E aí ele vai dizer aqui no ponto 1, a nossa condição anterior. Olha o que ele diz: e vos vivificou, versículo 1, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vai dizer o versículo 1. A palavra ofensa aqui é um termo grego, paraptoma, que tem o sentido de passo em falso, alguém que tropeça, alguém que dá passos errados de forma deliberada, alguém que vive na prática do pecado, está morto espiritualmente nas suas ofensas e pecados. Quando nós lemos o texto da ceia de 1 Coríntios, capítulo 13, o texto lá de Paulo vai dizer desta mesma expressão, porque muitos que não conseguem discernir já estão mortos, estão com a mente cauterizada. O verbo lá sofre uma ação passiva de alguém que está morto e continua morto progressivamente. E aqui nós temos um outro termo usado para o pecado, que é a palavra hamartano. O verbo hamartano significa pecado, a doutrina do pecado, hamartiologia, o estudo do pecado. O verbo hamartano reporta-se àquele que vive e está e tem a condição, a natureza do pecado, portanto, por causa do pecado, ele erra o alvo. Ele desviou-se do alvo, ele foi separado de Deus. Por isso a expressão pecado. E em vista disso, o homem, sua natureza decaída, é diagnosticado como alguém morto. E morto só tem duas opções. Ou você enterra o morto, ou esse morto vem, por um ato milagroso, ressuscitar. Aqueles que estão fora de Cristo continuam mortos. Ou serão sepultados, mortos sem Cristo, ou ainda podem, pelo poder sobrenatural da palavra de Deus, do Espírito de Deus, serem vivificados como nós fomos, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. O conceito de morte é um conceito moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Por isso que nós usamos a expressão que o pecado é um ato de separação. Uma barreira que separava o homem de Deus e que ainda separa aqueles que estão afastados do Senhor. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E o pecado também significa errar o alvo, significa transgressão,
significa desobediência, rebelião. Por isso que o homem que não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele continua rebeliado, ele continua desobediente, ele continua separado e ele continua errando o alvo porque ele está longe da presença de Deus. Porque só Cristo pode nos reconciliar com Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O ponto 1.2 diz que nossas ofensas e pecados, referindo-se à má conduta em que noutro tempo nós andávamos. Ele usa a expressão em que noutro tempo andastes. É descrito por Paulo como meio de metáfora do ato de andar. A palavra original aqui é a palavra peripatel, de andar ao redor, andar em volta, conforme está no capítulo 2, verso de número 2. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da sua regeneração. Ora, antes de sermos regenerados, a nossa vida era uma vida pregressa, uma vida torta, uma vida de desobediência, uma vida na prática do pecado. Por isso que o apóstolo João usa a expressão dizendo, olha, aquele que peca é filho do diabo, mas aquele que nasceu de novo, ele é filho de Deus. Aí você pode perguntar, mas pastor, todos nós pecamos, e como quem peca é filho do diabo? Na verdade, o verbo ali precisa ser corrigido, porque o verbo ali está estático em algumas traduções, em algumas versões da Bíblia, e nós precisamos corrigir. Ou seja, João está dizendo, o apóstolo, aquele que vive na prática do pecado. Quem vive na prática reiterada do pecado, este é filho do diabo e não filho de Deus. Porque o filho de Deus, a despeito de pecar, porque ele pode pecar, ele pode cometer um acidente de percurso, que é uma expressão que eu gosto muito de usar, inclusive nos meus livros, que na nossa vida, na nossa trajetória cristã, nós podemos ter um acidente de percurso e pecar. Mas o apóstolo João diz que nós temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado, ele pode advogar a nossa causa e nos perdoar de todo o pecado. Então essa expressão andar, peripatel, é usada aqui pelo menos em 3 subtópicos. Andastes segundo o curso deste mundo, para falar dos nossos costumes mundanos antes de conhecer a Cristo, que são a imoralidade, que é muito comum em muitas culturas, também a questão do furto, e nós precisamos fazer uma diferença, o que é furto, o que é roubo. Você sabe a diferença de furto e de roubo? Parece que é a mesma coisa, mas na legislação penal ela é bem diferente. Furto, do artigo 155 do Código Penal, significa subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso é furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Já o roubo, artigo 157 do Código Penal, é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Vou repetir. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Isso é roubo e furto é o do 155 do Código Penal. E em outras coisas, além da imoralidade, do furto, da mentira, todas aquelas características que faziam parte do nosso andar segundo o curso do mundo, segundo a filosofia do mundo, segundo a concupiscência da carne, é o que nós andávamos e praticávamos antes de conhecer a Jesus Cristo. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo,
relativizando o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Olha que colocação importante. Se nós andávamos conforme o curso do mundo, agora, regenerados, transformados, libertos por Deus, como salvos, nós não devemos mais andar segundo o curso deste mundo, segundo a filosofia mundana, segundo o caminho que o mundo assim estabelece para a sociedade. Mas nós devemos ter um novo andar. Paulo vai dizer em Romanos que nós devemos andar em novidade de vida. E ele vai dizer que nós não podemos relativizar o pecado. Tem um livro que eu li já há alguns anos atrás, de John MacArthur, um excelente cristão, um excelente escritor, um excelente pastor, uma pessoa que tem um testemunho abençoado e contribui muito, mundialmente falando, com os seus escritos. E ele escreveu um livro chamado Sociedade Sem Pecado. E ele fala desta vitimização do pecador que relativiza o pecado. E muitas vezes o pecado tem sido tratado como um trauma, como simplesmente um deslize. Alguns têm recomendado até psicólogos para tratar problemas de pecado que só pode ser tratado com a palavra, confrontando o pecado do pecador, e ele só pode ser perdoado do seu pecado através da sua confissão a Deus e abandonando o seu pecado para que ele possa receber esta graça que vem da parte do Senhor, conhecendo qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que quando Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, nós já não andamos mais conforme o mundo, não podemos nos adaptar ao mundo, não podemos coadunar com aquilo que o mundo estabelece, que a filosofia mundana estabelece. Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala da metanoia, da transformação. E ele diz no ponto 2.2, no subtópico aqui, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. A palavra original aqui grega, arconta tes exousias, tu aeros, é uma expressão que fala sobre o príncipe da autoridade do ar. Vou repetir, a palavra arconta te exousias, tu aeros, é uma expressão que fala do poder e da autoridade deste príncipe do ar. Ou seja, faz uma alusão a Satanás, quando João capítulo 12, verso 31, chama Satanás de príncipe deste mundo. Não está falando de príncipe no bom sentido, de bonito, de alguém que é notório pela bondade. Não, mas está falando de príncipe da maldade, príncipe deste mundo. E em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo usa uma outra expressão falando deste poder e principado que governa e estabelece os seus aspectos malignos neste mundo. Quando Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século, o príncipe desse século, abordando a Satanás, está dizendo que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não seja revelada a imago Dei, a imagem de Deus,
que liberta este homem, que traz a luz do evangelho, que transforma todo o indivíduo. E, na verdade, o inimigo ele tem esse papel de poder trabalhar para que as pessoas não conheçam o evangelho da glória de Cristo e possa, então, conhecer e receber a imago Dei. Mas ainda na carta de Paulo, Paulo nos alerta sobre estas hostes espirituais, desta luta espiritual contra as forças do mal, que está lá em Efésios 6, capítulo de número 12, capítulo 6, versículo de número 12. E eu até escrevi um livro a respeito desse capítulo de número 6 de Efésios, Armas da Nossa Vitória. Tomai toda a armadura de Deus para poder vencer as artimanhas do inimigo. Olha o que ele diz no capítulo 6 de Efésios, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o que ele vai dizer, contra os príncipes das trevas deste século. Então a expressão príncipe deste mundo está diretamente relacionado ao príncipe das trevas, da maldade, que é Satanás, ou o diabo, que é o mentiroso, que são expressões colocadas para estas figuras espirituais da maldade. Ainda Efésios 1 e 21 diz que Cristo está acima de todo principado. Ou seja, por mais que existam esses príncipes da maldade, nós podemos estar seguros, porque acima de todos eles, Paulo vai dizer em Efésios 1 e 21, está Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeiam, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, quem está em Jesus, quem está em Cristo, pode descansar em paz, pois o maligno não nos toca, porque Cristo está acima de todo poder e de todo principado. Você pode dar glórias a Deus por causa disso? É por isso que Paulo diz em Romanos 8:37 que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E ele diz ainda no ponto 2:3, no subtópico, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fala da nossa inclinação para fazer o mal, da moralmente corrompida. Por isso ele usa a expressão dizendo que nós éramos por natureza filhos da ira. Essa era a nossa condição antes de receber a Cristo. Nós estávamos irremediavelmente condenados à perdição eterna, como filhos da ira. Essa era a nossa condição. Mas através de Cristo, Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 5, nós recebemos a filiação da adoção em Cristo. Ou seja, através de Cristo, nós fomos adotados como filhos. Então veja que interessante. Filhos da ira para filhos por adoção. De filhos do diabo para filhos de Deus. Pastor, como eu posso me tornar um filho de Deus? O evangelista João, capítulo 1, verso 11, do seu evangelho responde, dizendo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha aí o segredo. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, se você confessar o nome de Jesus, você pode se tornar um filho de Deus. Então esse foi o ponto de número 1.
Nós iremos agora para o ponto de número 2, vivificados pela graça. E o comentarista vai dizer aqui que por ato da bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas ofensas, mas a despeito disso, o amor de Deus foi manifestado para nos vivificar por meio da sua graça. E ele coloca aí no ponto 2.1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Deixa eu te perguntar, você já foi alcançado pela misericórdia e pelo amor divino? Você sente este amor e esta misericórdia em seu coração, em sua vida? Porque isso é maravilhoso. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos do amor e da misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Ou seja, como nós estávamos separados de Deus, condenados à perdição e à maldição eterna, pois o salário do pecado é a morte, todavia o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E através de Cristo, Deus o enviou para alterar este quadro caótico que a humanidade estava vivendo. É bem verdade que ao realizar o seu sacrifício, nem todas as pessoas receberam a Cristo, reconheceram a Cristo, nem mesmo o seu povo da época, o povo judeu. Mas aqueles que reconheceram, que aceitaram, que são chamados dos gentios, onde Jesus desenvolveu o seu ministério e depois nós fomos alcançados, nós fazemos parte do seu povo e já não vivemos debaixo daquela ira, daquela condenação, deste quadro caótico que nós estávamos. Pois agora nós estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. E ele usa uma conjunção adversativa, dizendo assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios capítulo 2, versículo de número 4. O ato da misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A sua abundante misericórdia, ela recaiu sobre nós. Nós fomos alcançados por esta misericórdia maravilhosa, pois a palavra misericórdia é a contração de duas palavras, miséria mais cardia. Ou seja, Deus sentiu no seu coração a nossa miséria. E ao sentir a nossa miséria, se compadeceu de nós e nos amou. Olha o que diz Lamentações, você pode abrir a sua Bíblia aí, capítulo de número 3, versículo de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Então, a cada manhã, como uma manhã desta de domingo, que nós estamos aqui estudando a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim e sobre você. Que nesta manhã a misericórdia do Senhor alcance a sua vida. Muitas vezes nós não nos perdoamos de erros, de deslizes, de fatos, mas saiba que a misericórdia do Senhor nos alcança e Ele nos perdoa de todo pecado. E ao nos perdoar, não existe nenhuma acusação contra nós. Quem poderá acusar
os escolhidos de Deus, pois é Deus quem o justifica. Então nenhuma acusação pode ou deve nos atingir, porque nós estamos guardados e perdoados em Cristo, pois recebemos a sua misericórdia. Seu muito amor com que nos amou. Não esqueça disso, que Deus te ama profundamente. E os atos da misericórdia de Deus estão relacionados ao seu grande amor. Abra sua Bíblia aí na Epístola de 1 João, capítulo de número 4. Epístola de João, sua primeira epístola, capítulo de número 4, versículo de número 9 ao número 12. Que ele fala sobre o grande amor de Deus. Ele diz assim: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Estão aqui inseridos nesse texto os dois grandes mandamentos: amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, ou seja, amar a Deus em primeiro lugar. Segundo grande mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, porque isto revela que o amor de Deus está em nós. E o verso 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Olha que coisa linda! É muito bom quando nós ouvimos uma palavra como essa, quando lemos e entendemos o verdadeiro amor de Deus. Irmão Paulo Ribeiro faz aqui uma colocação: o cristão deve manter-se regenerado. E é indispensável esta regeneração, porque sem Cristo o homem é incapaz de obedecer e agradar a Deus. Romanos 8, 7 e 8. A Escritura vai deixar bem claro aqui, né? E o irmão Paulo está dizendo: o Espírito Santo nos oriente a esse respeito. É uma verdade, irmão Paulo. Manter-se uma vida como regenerado é a questão da vida progressivamente santificada. Nós mantemos uma vida separada, servindo a Cristo, e isso é indispensável. Por quê? Se o homem não obedecer, se ele, através de Cristo, não viver isso, jamais ele poderá agradar a Deus. Deus abençoe, obrigado por esta colocação tão importante neste momento. E olha o que diz aqui o ponto 2.2. Algo interessante. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Efésios 2 e 5. Nos vivificou, ele diz, juntamente com Cristo. Por isso a definição: pela graça sois salvos. E quando ele usa essa expressão, nos vivificou juntamente com Cristo, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, ofensas e pecados, e por causa de Cristo nós recebemos uma nova vida, uma vida nova. Por isso que quando Paulo escreve aqui no capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvo. Quando ele vai usar essa expressão dizendo que não há mérito, somente um favorecimento da parte de Deus. Não há nenhum mérito da parte humana ao receber isso. Ele diz: pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie,
pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos por elas. E já já nós iremos ver essas questões a respeito das obras. Aí ele fala aqui no ponto 3, exaltados por sua graça, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar, como nós vimos na lição passada, nos lugares celestiais em Cristo, falando sobre o poder, sobre a força, algo extraordinário, tratado no capítulo 1, daquilo que Cristo realizou e concedeu aos eleitos e aos salvos. Observe que a expressão juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, ou seja, a ressurreição, a vida eterna, o galardão nos céus, pelas suas abundantes riquezas da sua graça. Então é a graça de Deus que é algo imensurável, que é capaz de fazer isto pelo ser humano. Então nós não somos merecedores de tão grande benefício, mas nós herdamos, recebemos esses benefícios através daquilo que Cristo fez quando nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo, nós somos participantes de todas as bênçãos espirituais que Deus assim concedeu para que os salvos em Cristo Jesus pudessem desfrutar. Inclusive, o aspecto do mesmo poder que agiu em Cristo para a ressurreição, como nós vimos semana passada, também agiu em nós, porque nós fomos ressuscitados, vivificados juntamente com Cristo e recebemos então o direito da ressurreição, da vida eterna e do galardão nos céus de glória. Sabendo disso, nós podemos aqui já ir para o ponto de número 3, quando fala sobre a salvação não vem das obras. O que você está achando aí? Dá para entender? Está ficando claro? Alguma dúvida? Alguma colocação? Pode participar aí, que você é muito bem-vindo nesta EBD em Casa, onde nós aqui trocamos informações e também aprendemos juntos. Maravilha! Podemos caminhar aqui para o ponto de número 3. Em Efésios 2, de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Porque ele usa a expressão pela graça sois salvo, por meio da fé. E nós temos na Bíblia um exemplo clássico de alguém que realizava boas obras e nem por isso era salvo. Está lá em Atos, capítulo de número 10 e capítulo de número 11, quando fala da história de Cornélio. Você conhece a história de Cornélio? Depois você lê em casa Atos, capítulo 10 e também Atos, capítulo de número 11. A Bíblia vai dizer que Cornélio era um homem eminentemente piedoso. Cornélio era um homem temente a Deus. Pastor, é possível ter alguém piedoso que não nasceu de novo e que não está em Cristo? Sim, Cornélio é um exemplo. É possível alguém que seja temente a Deus, sem, contudo, ser um filho de Deus? Ser alguém nascido da água e do Espírito, ser convertido? Sim, é possível. Cornélio é este exemplo. Diz que não só ele era temente a Deus, mas toda a sua casa. Diz mais, que Cornélio, ele dava esmola para as pessoas, ele fazia a eusebeia, ele era uma pessoa generosa, ele semeava na vida das pessoas sem que ele fosse convertido, sem que ele fosse salvo. Mais do que isso, Cornélio era um homem de oração. A Bíblia vai dizer que ele orava a Deus continuamente. Pastor, misericórdia, pastor. O homem que não era nem convertido orava continuamente a Deus? Mais do que muita gente que já é convertida. Mais do que muita gente que se considera salva.
e não ora. Cornélio orava continuamente. Cornélio, além das suas esmolas e orações, que eram muito visível para as pessoas como testemunho das suas ações, das suas obras, é interessante dizer que a Bíblia menciona que as suas esmolas e orações subiam diante de Deus e estavam diante de Deus em memória. Deus via as obras de Cornélio. Olha que interessante. Sabendo disso, o texto de Atos capítulo 10 diz que Cornélio tem uma visão do anjo de Deus, que fala com ele dizendo, olha, reúne aí alguns homens daqui da cidade de Cesareia e envia até na cidade de Jope para chamar alguém por nome de Pedro, Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, para que ele venha aqui e lhe diga palavras. E então Cornélio obedece e faz isso, e vocês conhecem a história, quando ele chega até essa comitiva Pedro está no terraço orando, e Deus dá para ele uma visão de um lençol com animais, e diz, mata e come. Ele diz, não, eu não como esses animais, e Deus fala de novo com ele não entende, mas ele diz que não comia aquilo que era imundo, e Deus disse para ele, não diga o que é imundo, aquilo que eu purifiquei. E então, quando ele é chamado, ele entende, ao conversar com aqueles homens, o que Deus havia falado com ele, e ele sai da cidade de Jope e vai para até a cidade de Cesareia, e quando chega lá, está reunida a família de Cornélio, seus amigos, ele convida muitas pessoas para estarem lá na sua casa. E aí, Pedro começa a falar do evangelho para ele. Por quê? Porque mesmo ele sendo um homem piedoso, mesmo ele dando esmola, mesmo ele fazendo oração, sendo temente a Deus com a sua casa, ele não era salvo. E como o senhor sabe disso, pastor? Porque a Bíblia diz, Atos capítulo 11, versículo de número 14, que diz assim, o qual te dirá palavras que te salves, tu e a tua casa. Ora, se Deus falou com ele para chamar Pedro, para dizer palavras que pudessem salvá-lo junto com a sua casa, significa que Cornélio não era salvo. E depois que Pedro vem, prega a palavra, o Espírito Santo toma toda a casa, eles são salvos e cheios do Espírito. Então veja que é possível alguém que faça obras não ser salvo. Porém, uma vez que nós somos salvos, devemos praticar boas obras. Tiago capítulo 2, verso 26, diz, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vou repetir, Tiago 2 e 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tem aqui uma pergunta da Michele. A Michele com as suas perguntas, Michele. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas o galardão no céu será pelas obras? Sim! E eu vou explicar aqui já, Michele, para você entender algo muito importante, que é uma dica de ouro, que é uma pérola que eu vou entregar para vocês já, e vocês vão ter um entendimento, um esclarecimento. Então chama o povo aí para prestar atenção, que eu vou falar sobre isso já, e já vou responder essa pergunta sua. Então nós temos aí, no ponto 3.1, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Mesmo tempo, ela permite ao salvo desfrutar daquilo que eu já disse, das bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 1, do versículo 1, capítulo 2, do versículo 1 ao verso 7. E todos os que recebem a Cristo como Salvador têm direito a estas bênçãos que Deus concedeu através de Cristo Jesus. A palavra graça tem a tradução do grego da palavra charis. Eu sei que algumas pessoas vão ler em português que é charis,
mas não existe charisma. A palavra original é caris. A graça significa carisma, de caris, graça, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação da parte de Deus, ela vem por meio da graça. A palavra graça, ela não tem correspondente no Antigo Testamento. Ainda que algumas tradições orais, tradições judaicas, procuram estabelecer aqui alguma coisa relacionada ao tabernáculo, a uma graça baseada num muro ou numa continuidade de graça, diversas expressões baseadas nas tradições judaicas, mas ela não tem correspondente no Antigo Testamento, ou seja, um nome estabelecido no Antigo Testamento, como tem no grego, da palavra caris. Mas existe uma história que está diretamente relacionada à graça, que é a história da graça ou do rei da graça. Ou seja, a graça ela é mais ou menos baseada no Antigo Testamento como a história de um rei, por exemplo, como Esther e Assuero, que é alguém que está num alto trono, num nível muito elevado, onde as outras pessoas não têm acesso a este rei. Mas quando alguém se humilha e busca de alguma forma o seu favor, este rei, ele desce do seu trono, ele estende o seu cetro de misericórdia e de graça, dizendo que ele desceu do trono para atender alguém, cuja expressão é agachar-se. Ou seja, a graça está diretamente a esta expressão agachar-se, descer, esvaziar, humilhar, aquilo que Jesus fez e está registrado em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, por usurpação, não quis ser igual a Deus, antes se tornou, se fez em servo e se humilhou para estar entre nós e foi fiel até a morte e morte de cruz. Isto é uma das expressões de graça na Bíblia Sagrada. E por meio da graça de Deus, o comentarista vai dizer aqui que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para responder por meio de fé o chamado do Evangelho. Por quê? Novamente vem aquela discussão da predestinação, da eleição, daqueles que acreditam que o homem não tem livre-arbítrio, que a graça é irresistível, que Deus, quando quer salvar, ele vem e salva, e o homem não tem que opinar sobre isso, que o homem não tem como reagir com livre-arbítrio, porque o homem não tem livre-arbítrio, essa discussão. Mas veja que Romanos 11, 26, Paulo vai usar uma expressão aqui para falar dessa graça, dizendo, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Quando ele vai usar essa expressão, ele vai dizer aqui que aquilo que é por graça é graça, aquilo que é por obra é obra. Temos que fazer a distinção entre uma coisa e outra. E o comentarista aqui está afirmando, através do texto de Paulo, que a ação soterológica, salvífica, de perdão, de misericórdia, é um ato desta graça de Deus, que ativa no ser humano o seu livre-arbítrio, porque o ser humano por si só, ele não tem condições de crer, de aceitar, de confessar a Cristo, mas é uma ação de Deus no ser humano que ativa este livre-arbítrio, lhe dando condições de crer, de exercitar a fé no evangelho pregado, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo,
quando ele age por meio da sua palavra, ele nos convence. E nós então reagimos com fé, recebendo e aceitando aquilo que Cristo fez por nós. E ele vai dizer que então nós não temos aqui cerceado o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha, pois podemos escolher entre salvação e perdição. Sim ou não? Será que a gente tem condições de escolher entre salvação e perdição? Ora, a Bíblia diz que sim. Entre servir a Deus e não servir? Sim. Tanto que Josué, capítulo 24, lá no Antigo Testamento, Josué vai dizer ao povo: escolhei. Ora, quem escolhe sou eu, quem escolhe é você, quem escolhe é o povo. Escolhei hoje a quem sirvais. Quem escolhe se serve ou não somos nós. Porque senão, se fosse uma graça irresistível, Deus estaria aviltando, Deus estaria fazendo de nós servi-lo obrigatoriamente, como robôs. Mas não é isso que Deus fez. Deus formou seres morais ao ponto de fazer escolhas, inclusive rejeitando a Deus. Deus permite isso. É isso que nós chamamos de livre-arbítrio. Ainda que entendamos que o homem é totalmente depravado, que o homem por si só ele não consegue se voltar a Deus, mas através da ação de Deus, Deus ativa esse livre-arbítrio e nos dá condição de crer e aceitar o seu evangelho. Entendemos que isso é uma ação do Espírito Santo. Mas Josué diz: escolhei hoje a quem sirvais, os deuses dos vossos pais que ficaram para além do rio, ou se vocês servem a Deus. Por quê? Eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. E para aqueles que acham que não existe o livre-arbítrio, que não existe liberdade, que diz que a graça ela é irresistível, nós defendemos que há esta resistibilidade da graça. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu não sou imposto a aceitar. Eu aceito se eu quero. Tanto que a Bíblia dá muita fundamentação sobre este aspecto. Ainda que na aula sobre eleição e predestinação, eu disse para vocês e afirmei que em muitos textos da Bíblia, a Bíblia fala tanto uma coisa como outra, que foge da nossa esfera, da nossa compreensão humana, porque está muito além da nossa compreensão. E muitas vezes nós ficamos brigando de um lado do outro, puxando a corda para um lado para o outro, é predestinação fatalista, não é, a gente tem livre-arbítrio, não tem, aquela briga toda, mas a Bíblia dá os devidos fundamentos para essas questões. Quer ver? João 7,17. Jesus disse aos judeus no templo, quando Jesus foi ensinar: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ora, é imposto ou é uma escolha? Se ele está dizendo, se alguém quiser fazer a vontade, é uma escolha própria. Pela mesma doutrina conhecerá se ele é Deus ou se falo de mim mesmo, Jesus disse. Então, alguns usam algumas expressões dizendo assim: mas se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e ofensa, o morto não pode ouvir a voz de Deus. E é por isso que defendem que nós não temos livre-arbítrio, porque morto não ouve a voz de Deus. Quem disse que não? É esta pergunta que nós temos que fazer. Quem disse que morto não ouve a voz de Deus? Que fundamento nós temos para dizer isso? Pastor, como assim? Nós temos um exemplo. João capítulo 11, Lázaro, que ouviu a voz de Jesus e ressuscitou. Pastor, mas Lázaro é uma morte física. Nós estamos falando de morto espiritual. É verdade. Então será que a Bíblia tem fundamento para isso? Tem. Ezequiel 37. Olha o que o Senhor diz no Antigo Testamento ao profeta. Pode esses mortos reviver? O que eram aquela figura ali na visão dos mortos? Não era a nação de Israel que estava morta espiritualmente? E Ezequiel vai dizer ao Senhor: Deus, tu sabes. E Deus falou: então profetiza sobre eles o Espírito. E o Espírito veio e ressuscitou
e fez daqueles ossos um grande exército. Então significa que é possível espiritualmente alguém ouvir a voz de Deus mesmo estando morto. Quer outro exemplo? João capítulo 5, versículo 24 e 25. Na verdade vos digo, Jesus dizendo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, ele está dizendo que o morto ouve a sua voz e a sua palavra e crê. E ele diz, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha aí, a Bíblia está dizendo que morto ouve a voz de Deus, crê e vive. Então a Bíblia tem textos que fundamentam esta nossa doutrina, esta nossa base. Então nós não podemos dizer que morto não ouve, porque o texto está dizendo que sim. Nós temos aqui duas colocações. O irmão José Aparecido. Zacarias diz, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Irmão Zezinho, Deus abençoe, obrigado pela colocação. E é isso mesmo. Também a Michele Rodrigues, Lázaro já morto ouviu a voz de Deus. Sim, Michele, é o que eu estou dizendo aqui. Então nós temos esta colocação bem clara no texto sagrado. Temos aqui também a Kátia dizendo, pastor, aqui é o Natanael, a Bíblia fala sobre a fé, um dom de Deus. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Mas como ficaria o livre-arbítrio nisso, na escolha de servir ou não servir? Acabei de explicar aqui que nós cremos também que é uma ação de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ativando o livre-arbítrio, Natanael, em nós, para que nós possamos, através da fé, receber o Evangelho, crer em Cristo e ser salvo. Olha o que a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. E o livre-arbítrio aqui está no sentido de que nós fazemos esta escolha, nós decidimos, não somos obrigados a servir a Deus. Porque se Deus nos obrigasse, nós não serviríamos de coração, de verdade, mas era algo imposto. E Deus não faz isso. Deus nos ama e também deseja que nós o amemos voluntariamente por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas, Michele, eu ainda não respondi a sua pergunta e vou chegar aqui já. Vou dar uma pérola aqui para vocês de ouro e você vai guardar aí para ter um entendimento e nunca mais esquecer a respeito daquilo que eu estou dizendo. Então, quando alguns falam da graça, que ela é irresistível, e nós defendemos que ela é resistível porque nós valorizamos o livre-arbítrio, nós vamos deixar bem claro aqui que é possível qualquer homem resistir à palavra ou ao Espírito de Deus. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia em Atos 7:51, quando nós vemos lá o discurso de Estevão. Estevão está dando um discurso porque arrumaram testemunhas falsas, pessoas para acusá-lo, dizendo que ele estava desmerecendo a lei, Moisés, desmerecendo o nome dos profetas, e então chamaram ele lá para poder justificar, ouvir diante das autoridades o que ele tinha a dizer, e ele então vai começar a fazer a sua defesa, contando historicamente porque cria em Cristo, quem era Cristo, e aí ele vai dizer lá em Atos 7:51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre, presta atenção nessa palavra, resisti ao Espírito Santo. Ora, você resiste ou não resiste? Você pode dizer sim, como também pode dizer não. Está aqui, ó. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Quer mais? Marcos capítulo 10, verso 17, quando fala a história do mancebo rico, do jovem rico,
E a Bíblia diz que Jesus o amou profundamente e pediu que ele deixasse as coisas e o seguisse. Olha, quando ele fala que Jesus o amou, Jesus ali o chamou para estar com ele. Ou seja, é um chamado de Deus. Alguns dizem, olha, ninguém pode resistir ao chamado de Deus. O que aconteceu com o jovem rico? Quando ele ouviu de Jesus o chamado e que ele deveria distribuir os seus bens aos pobres, o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora. Ele resistiu o chamado de Deus, dizendo que Deus permite que a pessoa faça a sua escolha entre o bem e o mal, entre ser salvo e entre ser condenado, entre seguir o caminho da vida e o caminho da morte. Quer mais? Tito, capítulo 2, verso 11, dizendo que a salvação ela é universal para todas as pessoas, ainda que todos não reconhecem e não confessam a Cristo. Quando diz, pois a graça de Deus se manifestou não a alguns homens, mas se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É uma graça que Deus dá a todos os homens, ainda que os homens não a recebam. Na teologia nós definimos sobre graça comum, que é aquela graça que todos recebem, no sentido de graça, no sentido que a chuva e o sol é para todos, a natureza está aí para todos, Deus dá as suas dádivas, o ar que respiramos, como uma graça, como uma dádiva para todos, e também tem aquilo que a teologia chama de graça especial, que é aquela os salvos, aqueles que recebem a salvação em Cristo Jesus, aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, têm uma graça especial, porque através desta graça especial, através da graça especial, ele recebe a salvação em Cristo Jesus. Então a graça comum para todos e a graça especial é aqueles que aceitam o propósito, o sacrifício, as dádivas de Cristo para poder então serem salvos. E como salvos eles têm direito à vida eterna, eles têm direito à ressurreição dos mortos, ele tem direito às bênçãos espirituais que estão em Cristo e daí por diante. Guarde esta frase. Se a graça é graciosa, como alguém pode forçá-la a alguém que ela se torne irresistível? Se ela é graça graciosa, ela só pode ser oferecida para alguém graciosamente, para que essa pessoa também a receba graciosamente. E a palavra fé deve ser considerada aqui como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. E então nós entramos aí no ponto 3.2, as obras como evidência da salvação. E esse ponto é que eu vou responder, Michele, a sua pergunta. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é, isso não vem de vós, não é mérito nosso. Trata da salvação pela graça que provém de Deus, Natanael. Mas a segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas informações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Agora vem, pega essa pérola aí, que eu vou te dar agora, e isso vai ficar gravado na sua mente e vai abrir os seus olhos. Veja o que o texto diz no verso 9 aí da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 9. Ele usa a expressão obras. Não vem das obras a salvação. Quem não é salvo em Cristo, pega essa aí, é capaz de fazer obras. Vou repetir. Quem não é salvo em Cristo é capaz de fazer obras. Versículo de número 10 já usa uma expressão diferente. A expressão boas obras.
criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vou repetir, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quem não é salvo em Cristo Jesus é capaz de fazer obras, mas só quem é salvo em Cristo Jesus é capaz de fazer boas obras. Pega essa pérola aí, ó. Quem não é salvo em Cristo Jesus só é capaz de fazer obras, mas só quem é salvo em Cristo Jesus é capaz de fazer boas obras. Por quê? Fazer boas obras é necessário nascer de novo, é necessário ser salvo, é necessário ser transformado da água e do Espírito, do nascer regenerador do Espírito Santo, cuja fonte é Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não existem boas obras. Fora de Jesus só existe obras. Por isso, muita gente que está fazendo obras não significa que está fazendo boas obras. Porque boas obras só pode fazer aquele que está em Cristo Jesus e é salvo. Então aquilo que as pessoas estão fazendo por aí sem Cristo são obras. Mas aquele que está em Cristo, ele é capaz de fazer boas obras, porque ele já está salvo e habilitado para as boas obras. Olha o que diz o verso 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para andarmos por elas. Ou seja, os salvos não só fazem boas obras, mas eles também andam por boas obras. Quem não é salvo só faz obras e não boas obras. Pegou essa pérola aí? Guarde essa, porque essa daí, ó, vem do céu para você. E para a gente concluir, terminando aqui com a resposta que eu já falei aqui para Michele, desta pergunta. Entendeu aí, Michele? Compreendeu? Essa é a única maneira de nós, então, vivermos para cumprirmos o propósito de Deus, andando e praticando boas obras. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha aí, outrora, o que nós usamos lá atrás, a expressão, andávamos para fazer obras más. Mas agora vem a dinâmica, depois do nascer de novo, ser salvo, andar para fazer boas obras. Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus por adoção. Antes éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa que Deus colocou para nós como filhos. Por isso vale a pena ser salvo em Cristo Jesus. Por isso vale a pena aceitar a obra expiatória do Calvário. Por isso vale a pena confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Viver como salvo é um privilégio muito grande. Por isso desse tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Em Cristo nós somos novas criaturas. Nós andamos em novidade de vida e por isso vale a pena estar em Cristo. Michele falou sobre o galardão pelas obras. Sim, Michele. Na verdade, à medida que nós somos salvos e agora praticamos boas obras, estando em Cristo, é através das boas obras que nós herdamos o galardão. Ainda que quando você lê o livro de Tiago, Tiago vai fazer uma relação entre fé e obras. Não é que ele está discordando de Paulo, porque Paulo fala da justificação pela fé. E é assim que nós somos salvos. Mas a partir do momento que somos salvos, nós precisamos praticar e andar por boas obras. E as boas obras realizadas, a Bíblia diz que é por elas que nós recebemos o nosso galardão. Por isso que algumas pessoas dizem, eu sou crente, se eu só for para o céu, tá bom, eu cruzei meus braços, eu não quero fazer nada pelo Senhor. Essa pessoa está equivocada.
Por quê? Se ela quer receber galardão nos céus, e se tem uma coisa que vai ser diferente para as pessoas, será o galardão. Porque cada um será recompensado de acordo com as boas obras. Está respondido? Então aí nós recebemos o nosso galardão. Luiz Carlos, pastor, se as pessoas estão fazendo obras, mas não estão preparadas, é o que eu já respondi aqui, Luiz Carlos. Fazer obras não é garantia nenhuma de salvação. Por quê? Quem não está salvo em Cristo Jesus pode realizar obras. Agora, só quem é salvo em Cristo Jesus pode realizar boas obras. É a pérola que eu dei aí para você, para que você pudesse aí guardar e não esqueça disso. Fabiano Nazaré, colocação. Assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Quando Fabiano usa essa expressão de Hebreus 3, 7, 8, obrigado Fabiano aí pela colocação, não endureçais o vosso coração. Vai dizer que a gente não pode fechar o coração para esta ação. Também o Jefferson Talita coloca uma colocação. Jonas, a princípio, resistiu ao chamado missionário de Deus para a vida dele? Ora, você vê na história de Jonas. Deus não mandou ele para um lugar e ele foi para outro. Ainda que quando nós negamos o chamado, ainda quando nós resistimos à vontade de Deus, ainda quando nós dizemos não, Jefferson, para Deus, nós não podemos estar livres das consequências da nossa escolha. Por quê? Haverá consequências. Como, na verdade, a própria nação, o povo de Nínive. Ora, não estavam juízos sobre eles de condenação, mas o que aconteceu com o povo? O povo se converteu. O povo fez jejum, inclusive o único jejum de animal que eu já vi na vida e na Bíblia está lá no povo de Nínive. Até os animais jejuaram, o povo se arrependeu e Deus não destruiu o povo naquele momento. Pelo contrário, Deus perdoou o povo, ainda que mais tarde esse povo foi destruído porque voltou à desobediência. Mas você vê que Jonas foge, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E quando ele estava no momento de morte, de angústia, de aflição, ele clama por Deus por misericórdia. Deus tem misericórdia dele e ele vai então, realiza o seu chamado para a glória do nome do Senhor. Galardão é a recompensa por serviço relevante, por serviços prestados. É uma espécie de prêmio. Colocação de Isaías M. Ora, na verdade, o galardão, ele é colocado na Bíblia como prêmio, como algo que Deus irá conceder à medida que nós, salvos, que somos os únicos capazes a realizar boas obras, porque a natureza daquilo que a gente realiza é em Deus, a natureza do próprio Cristo. Por isso que elas são boas obras e que nós andamos por ela à medida que nós trabalhamos para o Senhor, à medida que nós colocamos a mão no arado e desenvolvemos estas boas obras, semeando isso em todo lugar. É como o nosso trabalho no dia a dia. No final, nós temos o nosso pagamento. É o que Deus está dizendo na sua palavra. O galardão é como uma recompensa, um pagamento, uma dádiva de Deus pelo trabalho, pelo entendimento que nós tivemos para cumprir a sua vontade. Eu espero ter respondido aí cada pergunta. Se ficar alguma dúvida, se tiver algo melhor, você manda depois, mas eu acredito que é isso para hoje. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um grande beijo no vosso coração e nunca esqueça, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz.